Esse é com certeza um dos vídeos mais pedidos do canal e também é um dos vídeos que mais vai te dar conhecimento técnico e científico sobre musculação à base da ciência. Então ele é essencial e eu vou te explicar de uma forma bem rápida e pragmática mesmo o que é fadiga, quais são seus mecanismos e como você pode minimizá-la para maximizar os seus estados de hipertrofia. Exatamente, se você aprende a minimizar a fadiga e maximizar o estímulo, você vai com certeza estar numa zona mais anabólica possível e atingindo finalmente o seu potencial genético. Então vamos lá, sem enrolação, existem duas formas de fadiga. A primeira fadiga é a central e o segundo tipo de fadiga é o periférico. Provavelmente vocês já devem saber isso, mas se vocês não sabem, perfeito também, porque eu vou te explicar de uma forma bem didática mesmo, tanto para quem sabe, tanto para quem é avançado e tanto para quem não sabe. Então vamos lá, antes de falar exatamente sobre cada um desse tipo de fadiga, eu preciso que você entenda que independente se é central ou periférico, a fadiga ela é uma redução temporária e irreversível de qualquer mecanismo de desempenho. Exatamente, então fadiga ela é reversível, ela é temporária e basicamente ela significa que você está tendo uma redução de desempenho. E quando você tem uma redução significativa de desempenho, consequentemente você tem uma redução no recrutamento de unidades motoras e um menor potencial de hipertrofia. Então, resumidamente, você treinar com fadiga acumulada, seja central ou periférico, você vai ter um estímulo para hipertrofia pior e um potencial de crescimento muscular pior. Isso é fato, não tem como você discordar disso. E ainda temos inúmeros fatores que a fadiga afeta indiretamente, até mesmo a otimização da síntese proteica miofibrillar, porque toda vez que você está com fadiga acumulada, o seu corpo ele aumenta os níveis basais de síntese proteica miofibrillar e ele passa mais tempo ocupado em recuperar o seu grupamento muscular, basicamente remover a fadiga acumulada, do que gerar estímulo de hipertrofia. Quando você treina com a síntese proteica miofibrillar alta, você piora os estímulos de hipertrofia. Enfim, você já entendeu que fadiga é realmente algo ruim e o seu único objetivo é acumular o máximo possível de estímulo, exatamente, estímulo de hipertrofia, tensão mecânica ativa, enfim, aumento dos sarcômeros, não importa. Enquanto você vai minimizar a fadiga, exatamente. Então seu objetivo é acumular o máximo de estímulo possível até um ponto, até uma barreira onde você não acumule fadiga treino após treino. Então por isso que existem volumes de treino ideais, existem frequências ideais, intensidades ideais, enfim, eu vou falar isso mais pra frente, durante o vídeo você vai entender. Outra coisa muito importante é que fadiga não é algo que nós necessariamente conseguimos sentir. Se você está sentindo alguma coisa no seu músculo, talvez não significa que você tenha fadiga e muitas das vezes não significa que você tem fadiga. Geralmente a única forma de nós sabermos se temos fadiga é a redução no desempenho, basicamente quando você regride carga ou está estagnado por 4 a 6 semanas, enfim. Isso é muito provavelmente, na verdade isso é com certeza um sinal que você não está se recuperando treino após treino ou está treinando com fadiga central ou periférica acumulada. Então vamos lá, falar sobre fadiga central agora. Dentro da fadiga central existem outras duas formas de fadiga. A primeira é a espinal, basicamente na medula espinhal, e a segunda é a no cérebro, é a nos próprios neurônios. Então vamos lá. Quando a fadiga central ocorre no cérebro mesmo, ela é mais severa e necessita de horas até dias de recuperação. Enquanto a fadiga é espinal, geralmente é algo menos severo, onde essa fadiga pode ser dissipada em alguns minutos. Então basicamente, longos descansos entre as séries já dissiparia a fadiga espinal. Bom, agora em relação à fadiga periférica. O que é a fadiga periférica? É uma fadiga local e muscular, exatamente. Vou até anotar aqui, ela é uma fadiga local. Então, enquanto a fadiga central ela vai atrapalhar o estímulo e o desempenho de todos os seus grupamentos musculares, a fadiga periférica não. Você pode estar treinando todos os grupamentos musculares, progredindo carga e tendo um bom desempenho em todos os músculos, porém em algum em específico, como por exemplo o bíceps, você pode ter uma redução de desempenho, uma redução de estímulo e travar nesse grupamento muscular simplesmente porque você está com um acúmulo de fadiga periférico. O periférico é local, ele é muscular, não significa que porque você está com uma fadiga periférica em um músculo que você deve estar em outros grupamentos musculares. Acho que deu para vocês entenderem. Dentro da fadiga periférica existem outros dois tipos de acúmulo de fadiga, que seria o de metabólitos e os famosos íons de cálcio. Exatamente, são essas duas formas de fadiga periférica. Os metabólitos é algo muito menos severo, basicamente vai atrapalhar o recrutamento de unidades motoras de uma forma aguda, mas é muito fácil de dissipar, basicamente apenas com descansos longos entre as séries você já dissipa essa fadiga de metabólitos e ela ocorre principalmente quando você realiza séries que demandam muito do sistema cardiovascular ou simplesmente quando você acumula uma quantidade de dano muscular maior. Por exemplo, quando você realiza drop sets, quando você descansa apenas 30 segundos entre as séries, não importa. Então esse tipo de fadiga por metabólitos não vai reduzir o estímulo de hipertrofia do seu treino. Você vai crescer o mesmo, você vai ganhar a mesma quantidade de massa muscular, mesmo com o acúmulo de metabólitos no seu músculo. Porém, o desempenho agudo do seu treino será prejudicado. Porém, agora, os íons de cálcio é ligeiramente mais severo, simplesmente porque eles podem piorar o estímulo do seu treino, eles podem sim piorar o seu potencial de hipertrofia gerado naquele treino e também pode durar por horas até dias. Aqui, basicamente, normalmente ocorre quando você leva as séries até a falha, quando você trabalha com altas repetições e baixo peso. Então, por exemplo, em vez de chegar próximo da falha em 5 a 6 repetições, você chega em 15 a 20. A fase excêntrica também é extremamente importante para o acúmulo de íons de cálcio. Então, quando a sua fase excêntrica é muito lenta, mais de 3, 4, 5 segundos,
segundos, o acúmulo de íons de cálcio dentro do seu músculo vai ser muito maior também. Então, basicamente, o acúmulo de íons de cálcio é mais severo, enquanto metabólitos não. Bom, então vamos lá, agora vamos para o guia prático. Como você pode maximizar seus resultados e minimizar a fadiga. Como você pode acumular o máximo de estímulo possível sem a fadiga limitar o desempenho ou o seu potencial de hipertrofia. Então vamos lá. Exatamente, volume máximo recuperável. Algumas pessoas, mesmo algumas que se dizem científicas, falam que isso não existe, que você não deve treinar no volume máximo recuperável, que um volume menor de treino, apenas 2 a 4 séries semanais é melhor, mas não é verdade. Você pode sim produzir hipertrofia com apenas 3 séries semanais, 4 séries semanais, porém você não estaria maximizando seus resultados. 2 séries válidas são superiores a 1 e 3 são superiores a 2, 4 são superiores a 3. Porém, claro, como o volume é uma métrica decrescente, talvez 5 não seja superiores a 4 e talvez 6 não seja superiores a 5. Por isso que você tem que encontrar o seu volume máximo recuperável. É algo muito individual e vai depender da frequência, da sua intensidade, enfim. Mas vamos lá, como minimizar a fadiga? Primeiramente, você deve trabalhar num volume de treino otimizado, que eu sempre recomendo, de 6 a 8 séries para agrupamento muscular. Para agrupamento muscular com fibras tipo 2 dominante, eu recomendo você trabalhar com 8 a 10, e para fibras musculares do tipo 1 dominante, aquelas que são mais suscetíveis ao dano muscular, como por exemplo peitoral, tríceps e bíceps, eu recomendo você ficar na zona de 5 a 6 séries semanais. Beleza. A forma como você distribui essas séries também são altamente importantes, tanto na manutenção de fadiga, mas também no estímulo. Treine cada agrupamento muscular de 2 a 3 vezes por semana, seja com treinamento full body ou seja com treinamento metade do corpo, como anteriores, posteriores, upper, lower, enfim, não importa. Agora, as coisas que seriam o mais importante possível. Treine com baixas repetições, exatamente. Eu sempre digo isso em todos os vídeos do meu canal quase, mas basicamente fique numa zona de 4 a 8 repetições para chegar próximo da falha nesse range de repetições. Baixas repetições e altas cargas são muito mais eficazes para você minimizar a fadiga do que você treinar com 10, 15 repetições para acumular as mesmas 5 repetições estimulantes. Bom, você diminuir o seu tempo na fase excêntrica é essencial. Exatamente, se você é o cara que gosta de controlar a excêntrica, porque se você acredita que excêntrica produz hipertrofia, assiste meu vídeo no canal que eu falo sobre excêntrica ser inútil para hipertrofia, e lá eu provo, eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião. Mas basicamente a excêntrica ela não é eficaz para hipertrofia, principalmente em treinamentos de musculação convencionais. Então basicamente seu objetivo é minimizar o seu tempo que você passa na fase excêntrica. Você não deve largar o peso, porque isso é ridículo e também pode aumentar o seu risco de lesão. Então o que eu recomendo é você fazer a excêntrica o mais rápido possível, desde que você esteja controlando suficientemente para evitar lesões e padronizar o movimento. Então você não vai conseguir padronizar o movimento se você está despencando todas as excêntricas. Então eu acredito que o ponto ideal seria 2 segundos ou apenas 1,5 segundo. Eu sei que você não vai ficar contando, porém, claro, nosso cérebro, nosso inconsciente já é capaz de ter uma ideia do que seriam 2 segundos de fase excêntrica. É realmente algo que você não controla muito e é um pouco mais rápido. Bom, não chegar a séries até a falha. Exatamente, não chegar a séries até a falha. Se eu fosse você, eu abandonaria chegar a séries até a falha frequentemente, apenas em alguns exercícios que você gosta, simplesmente porque não vai ter benefícios adicionais a você deixar uma repetição em reserva ou nenhuma repetição em reserva. Apenas vai acumular mais fadiga, tanto central, porém também periférica. Então o que eu recomendo é você deixar em todas as séries do seu treino de nenhuma a uma repetição em reserva. Para alguns grupamentos musculares, se você quer adicionar um volume maior e se ele for muito suscetível ao dano muscular, como por exemplo peitoral e bíceps e tríceps, você pode adicionar uma série a mais, porém deixando 2 repetições em reserva. Outra coisa muito importante, descansar de 2 a 3 minutos entre as séries, até em séries unilaterais, ao menos com que você não esteja tentando corrigir uma assimetria. Mas enfim, 2 a 3 minutos de descanso entre as séries é essencial. Agora, claro, tem inúmeros outros fatores que vão impactar, como por exemplo, não realizar cardios altamente fatigantes perto do horário de treino, porque isso vai dar um acúmulo de fadiga periférico, dependendo de qual cardio você está realizando, mas também pode dar um acúmulo de fadiga central. Por exemplo, correr uma maratona às 10 da manhã e treinar às 4 da tarde, com certeza o seu treino vai ser afetado. Ou treinar Muay Thai e treinar boxe às 6 da tarde e depois ir direto para academia, com certeza seu treino será afetado. Enfim, estresse pode sim atrapalhar o recrutamento de unidades motoras e consequentemente diminuir seu potencial geral de hipertrofia. Tem várias coisas aqui que eu poderia ficar falando, mas basicamente essas aqui são as principais. Você entendeu alguns mecanismos de fadiga, como eles funcionam de uma forma bem rápida mesmo. É um vídeo resumido, e se você quiser ter acesso a um conteúdo educacional muito mais técnico, prático, científico, realmente para você que quer entender e quer maximizar os resultados do seu treino ou até dos seus alunos, se você é um treinador, eu recomendo você adquirir o Guia Educacional de Hipertrofia, porque eu estou aprimorando esse guia a cada semana, sempre adicionando novos conteúdos da forma mais científica e didática possível, e até tem exemplos de divisões de treinos otimizadas upper, lower e full body. Então, se você quer maximizar o seu potencial genético, crescer da forma mais rápida possível, eu aconselho com que você adquira esse guia, porque ele basicamente vai cortar muito caminho aí de vários dias e semanas de estudo. Então, realmente, pelo preço que tá mais barato que uma pizza, eu recomendo vocês adquirirem. Enfim, no mais é isso. Se inscrevam no canal, rapaziada. Se você quer ter acesso ao e-book gratuito sobre qual o melhor exercício para cada agrupamento muscular, basta você ir na descrição ou nos comentários fixados. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Se inscrevam no canal
canal porque isso vai ajudar muito. Ativa o sininho também e compartilha. Tamo junto, rapaziada. É nóis.